E aí, mano? E aí, cara, beleza? Bom, e você? Achei que você não ia chegar nunca aí, pô. Já tô com sede. Tô atrasadinho, o Alessandro tá chegando já também, ó. E aí, Alessandro, como é que você tá, cara? Beleza? Tudo bem? Beleza? Vamos ler. E aí, vamos tomar? Escolhe aí, vê o que a gente quer. Deixa eu ver. Um brinde, galera. Brinde. E aí? E o caso da Patrícia, cara? Cara, isso Da aí gremista. tá complicado, né? Tá cada vez mais tendo ataques contra a menina, né? Não sei se vocês viram essa madrugada. Tacaram fogo na casa dela, velho? Teve um incêndio na casa dela e foi proposital, né? Isso aí já tá provado, o cara se entregou. Teve um rapaz que não foi identificado, até 28 anos o cara. Até eletricista o cara, né? Que chega a ser engraçado e o cara Diz queimou. que o cara tocou fogo com isqueiro, mano. Tocou fogo com isqueiro, meu. Então a série de ataques acaba passando do ponto do que até ela própria fez, né? Uma coisa complicada. Você vê que ela, tudo bem, ela cometeu um erro feio, claro que se Ela até disse que era um calor do jogo, né? Ali no estádio com certeza milhares de pessoas fizeram isso também, mas ela foi filmada, né? Então ela acaba pagando todo e sendo essa personagem e tendo toda essa repercussão midiática porque é a imagem dela que aparece. Mas você vê, né? Ela teve um ato racista. E as pessoas já teve ameaça de estupro, já teve ameaça de morte e agora a casa incendiada, a casa que ela morava, né? Então é bem complicado, cara. Não sei até onde vai esse negócio aí, não. É uma atitude que muitas pessoas tiveram dentro do estádio e que ela acabou sendo personificada por isso. E tá sendo culpada pela boa parte da torcida do Grêmio por ter sido excluída, pelo Grêmio ter sido excluído da Copa do Brasil. É um erro, né? Porque até negros que estavam atrás do gol xingaram o Aranha de Macaco. Tem vários personagens nessa história, não é só ela. Então o Grêmio tem que investigar. Tanto que a própria... Mas o Grêmio ajudou, cara, Isso, e a o própria STJD. punição do Grêmio foi a Patrícia mais 9, né? Foram 10 pessoas que agora tiveram... Foram 5 sócios que tiveram o seu plano suspenso, né? Não podem mais ser sócios do Grêmio. E as 10 pessoas não podem mais ir aos jogos do Grêmio. Foram impedidas, né? Foram excluídas essa é do a quadro. pior né? punição que pode ter pra um torcedor, né, cara? Com Que certeza. a mídia é culpada por isso, porque ela estava no programa da Fátima Bernardes esses dias atrás. Ela só virou um personagem disso. Ela virou porque ela foi gravada pelas câmeras da TV. Mas hoje tem ela outras virou- câmeras. Tudo bem, que ela foi o close, né? Ela teve a câmera no close dela, mas os outros torcedores também fizeram a mesma coisa. Eu acho que as pessoas têm que parar de só culpá-la. Mas e a punição da STJ dela foi justa pra você, Alessandro? Eu acho que não. Foi demais, né? Não, eu acho que foi de menos, na verdade. O Grêmio já estava eliminado da Copa do Brasil, teoricamente. Tomou 2 a 0 em casa, tem que buscar do Botafogo fora. Teria que perder mandos de campo, pelo menos 2 mandos de campo ou um só. Agora, Mas aqui na Copa do Brasil eles não podem tirar mando do jogo da tira Copa. do ano que vem. Isso pode acontecer. As punições que são aplicáveis pelo brasileiro, por ser uma competição da CBF, também podem ser aplicadas para a Copa do Brasil. A gente teve o caso do Atlético Paranaense, que ficou 10 jogos sem... 5 jogos sem mando e 5 jogos de mando mais de 100 km de Curitiba e 5 sem torcida. Então as punições podem ser aplicadas. A diferença é que esse caso foi usado pelo STJD como um exemplo. O caso da menina e o caso do Grêmio, o Grêmio ser excluído é para ver se ele consegue acabar com o racismo no futebol. Mas um jogo depois Não o vai torcedor ser do Grêmio assim. já tava cantando a música de novo Não pros vai caras. ser assim. Como faz do resto dos torcedores. Mas Tanto é que não a interessa, geral né, cara? foi abolida, né? A geral não está mais, né? Lá tem um problema sério, questão de torcida e Teve problema até... com o Fernandão também, com o próprio Paulão. É isso mesmo. E o Grêmio foi multado também pelo STJD no caso do Paulão e agora excluído da Copa do Brasil no caso dessa Patrícia, dessa menina. Né? Mas voltando para ela, é difícil saber onde vai parar isso, né? Porque ela já saiu, a casa que ela morava, essa casa que fica na zona norte de Porto Alegre, ela já não mora lá desde desde aquela época do jogo, quando começou esses ataques. Ela mora com parentes e a casa tá para alugar. A casa é a casa dela, mas nem é o lugar. Não tinha ninguém morando lá. Não tinha ninguém lá. Eles foram avisados por vizinhos e daí foram lá para apagar fogo, daí foram chamados corpo de bombeiros e tudo mais. O que a menina vai ter que fazer? Vai ter que sair do Porto Alegre, vai ter que sair do Brasil. Mas ela já virou conhecida, né, cara? O rosto dela já tá marcado. O STJD não tá se metendo demais, Alessandro, no futebol? Tá se metendo, tá estragando o futebol. O caso com o Fluminense e a Portuguesa no passado foi uma prova disso. A maior prova do futebol brasileiro, pensa em rebaixar um clube. Tudo bem que a Portuguesa estava errada, mas por que não puniu pro outro campeonato desse ano, 2014? Faz a Portuguesa entrar com menos pontos, não precisa jogar na segunda divisão.
E é Você uma tá demora muito beneficiando- grande Você está pra jogar. punindo o time que errou, mas está beneficiando um time que caiu no campo, Caiu no né? campo. Nesse caso. Teve também o caso agora, nesse ano, o Icasa na Série B e o Botafogo da Paraíba na Série C, que eles foram excluídos porque eles entraram na Justiça Comum. Como ainda tem possibilidade de recurso, eles estão jogando. A competição, nenhuma das duas parou e os times continuam cumprindo o calendário. Mas pode ser que quando chega a decisão do pleno, eles possam sim saírem da competição e daí, no caso, rebaixamento automático para as duas equipes. E também agora, nesse caso do Grêmio, o STJD ele manteve a punição, a exclusão da Copa do Brasil, mas ele tirou a multa, pelo menos por enquanto. Ainda cabe mais um recurso. Aquela multa de R$ 54 mil junto com o caso da exclusão do Grêmio da Copa do Brasil saiu. Então o Grêmio tem agora, pelo menos por enquanto, não vai precisar pagar a multa, né? Teve uma parte do recurso aceita. Então, o torcedor também entrou na Justiça Comum para pedir a vaga de volta da Copa do Brasil. Difícil, né? Muito difícil. Mas dentro do campo o Grêmio tá indo bem. O Grêmio tá indo muito bem. Né? O Felipão arrumou a casa, o fator né? Felipão, né? Engraçado, São 3 né? vitórias consecutivas, O técnico do 7-1 acertou o Grêmio, né? A gente achou que talvez ele mesmo falou depois da Copa que ia se reciclar e tudo mais. 2 semanas depois já estava assumindo o Grêmio. E Mas parece que se reciclou, né? em 2 dando semanas, certo. não sei se reciclou, né? Mas está dando certo. Talvez o time do Grêmio tenha um bom time também. O Dudu tá jogando muito bem pelos lados, tá comandando. O Barcos voltou a jogar bem com o Felipão, como já jogava no Palmeiras. E o Barcos com o Felipão no Palmeiras tinha uma média boa. No Grêmio é a mesma coisa. Nos últimos 5 jogos já são 4 gols do Pirata, né? Quem diria que o Barcos ia voltar a fazer gol, né, cara? Meu Deus. O Barcos que teve até site uns meses atrás de quando que ele ia marcar de novo, né? Agora tá voltando a ser aquele artilheiro que ele já foi com o Felipão na época do Palmeiras, quando o Palmeiras foi até campeão da Copa do Brasil. Né? 2 contra o Corinthians, na vitória por 2-1 e na quarta-feira um gol contra o Atlético Paranaense no último Em minuto, cima do laço, né? decidindo o jogo. O Grêmio com o Felipão já são 7 jogos, né? Chegou a 5 vitórias e apenas 2 derrotas. Perdeu pro Inter na estreia, quando o Felipão assumiu, colocou um monte de garoto, colocou até o Wallace, que é zagueiro, como volante. Colocou um monte de molecada e o Zé Roberto na esquerda, né? O Felipão O Zé Roberto na deu uma esquerda foi mexida, a né? principal O melhor mudança. lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro Com hoje. 40 Com anos, 40 cara. Quem anos. diz que o velho não consegue Um jogar esquema bola... Não tem fim. Um Não esquema tem. com 3 volantes que faz com que o Zé Roberto não tenha tantas funções defensivas e consiga armar o time pelo flanco, né? Mas, Jogando tanto é que com o Dudu e mas tudo ele mais, volta Roberto. rápido pra caramba. E o lado esquerdo do Grêmio tá muito bom. Que joga o Zé Roberto com o Dudu. O Zé Dudu tá jogando Roberto, muito também. com 40 anos tá melhor que nós 3 aqui, né? De forma física. Pô, é né? por isso que a gente conversa. Tem mais liberdade, né? O Zé Roberto tem ficado mais, tem marcado melhor. O Pará tem um pouco mais De liberdade pela pra direita. subir pela direita. O Juliano tá devendo ainda. Foi uma contratação muito importante pro Também tem pro Grêmio. poucos jogos, né? O Juliano ainda Mas é que não- todo mundo esperava que ele chegasse Fosse estourar. na arena e fosse Ele foi estourasse. jogador da Copa Libertadores em 2010. É verdade. E só completando do Filipão, são 5 vitórias em 7 jogos. Ele só perdeu pro Cruzeiro, aquele gol do Dagoberto de cabeça que foi no final do jogo, e a estreia pro Inter. De lá pra cá, tirando esses 2 jogos, foram 5 vitórias, apesar de algumas em cima do laço, né? Teve a vitória agora contra... as 3 últimas foram, essa última, contra o Flamengo foi nos últimos também, minutos, no e agora também no contra o Atlético Paranaense, também gol do Barcos no finalzinho. Mas tem vencido. Já subiu pra 5ª posição, 34 pontos, mesma pontuação do Inter. O Inter que estava muito à frente. Que estava do Grêmio. muito à frente. O Inter, que era vice-líder até umas rodadas atrás, agora já está com a mesma pontuação do Grêmio. Mas você diz que ganhou só por 1x0. Se o time ganhar de 1x0 todas as partidas, ele é campeão invicto. É claro. Mas depende, aí entra o rendimento da equipe. Né? 1x0 às vezes ele disfarça. Às vezes o clube ganha por 1x0, mas não estava aplicando bom futebol. E isso lá na frente muda. Fica muito, vamos dizer, fácil de você entender o time adversário. Tá, mas tem 2 times só que estão vencendo e convencendo no campeonato, que é o São Paulo e o Cruzeiro. Esses times estão bem. Mas o Grêmio, ele ganha do Atlético Mineiro nesse final de É semana? um jogo muito difícil. Mesmo o Atlético Mineiro ter 12 desfalques, né? A maioria está no departamento médico. Mas é no Horto. O jogo no Horto é difícil demais. O Inter perdeu lá também por 1x0, no finalzinho também. Então eu acho que o Grêmio vai ter muita dificuldade lá. É um daqueles jogos que os técnicos costumam dizer chaves para o campeonato de pontos corridos, né? Jogos que você se lembra depois. Se o Galo também, que está tentando chegar nessa zona do É um G4... jogo de 6 pontos, né? É verdade, é um jogo de 6 pontos. E o Grêmio, se conseguir vencer de um rival direto fora de casa, com o retrospecto que já está tendo até aqui, é possível que consiga embalar e consiga brigar aí para pelo menos uma vaga na Libertadores, que o título realmente está muito difícil. São 12 pontos já do Cruzeiro, Praticamente impossível. 4 rodadas atrás, faltando 18 para acabar. Tudo bem que tem bastante, Tem mas... um confronto direto, mas é muito complicado. Quem tá... Se o Grêmio tá bem, o Inter, cara,
que aconteceu com o Internacional, começou cara? muito bem, né, depois da Copa. Surpreendente, né? 5 vitórias consecutivas. E depois encarou o São Paulo em casa, no Beira-Rio, onde está sendo difícil jogar no Beira-Rio, né? Perdeu pro Ceará, perdeu pro Figueirense. Figueirense agora, né? perdeu pro 2 São rodadas Paulo, atrás. Perdeu por 1-0 e desde lá desandou. Não sei o que está acontecendo, se tem algum problema com o Abel. O que você acha, Alexandre? Então o Abel já está acontecendo um processo de fritamento com ele até na imprensa gaúcha. E a gente teve também um protesto lá no aeroporto, no Rio Grande do Sul, quando o time chegou depois da derrota para o Vitória, né? Fora de casa. Os principais jogadores que eles estavam pegando no pé, o Rafael Moura de novo, né? Que já é recente. Rafael Moura, Elton Paulista. Rafael Moura é o 8º artilheiro do Brasil. Pois é, mas é que tá, mas também O Paulo Baier era o maior Rafael Moura- artilheiro do Campeonato Brasileiro, o né, Rafael Moura cara? depende muito de cruzamento, de bola na área, né? Ele é muito bom no jogo aéreo, mas na velocidade, no chão é complicado para ele. E o Dida também, o goleiro, falhou num dos gols do Vitória, naquela falta que passou por cima dele. O do Richarlison. O Paulão, o gol do Richarlison, isso mesmo. Paulão, zagueiro. Também teve protesto pro Fabrício, lateral esquerdo, e contra o Abel. O Abel é meio que geral, assim, tanto a mídia que cobre o Internacional mesmo, quanto a torcida tá querendo que o Abel saia faz algum tempo já. E pelos últimos jogos dá para se explicar, né? Depois da derrota pro São Paulo, foram 9 jogos em que o time perdeu 6, contando Copa do Brasil, as Teve derrotas pro a Ceará, eliminação na Copa do Brasil. a Copa Sul-Americana pro Bahia. Então, o time está em uma fase. Eu não creio que demitir o Abel seja a solução. Mas os jogadores não estão fritando ele, cara? Não, Dá muito pra parecer isso, cara. É o mesmo time que tá perdendo agora, ganhou 5 jogos seguidos. Alguma coisa tem. Pode ser verdade. rendimento. O Arangues estava fora dos últimos 2 jogos, ele é o principal jogador. O Alex, que também vai voltar agora nessa rodada, ele falou que o grupo está abalado. Ele sentiu um grupo abalado, que os jogadores estão sentindo essa má fase, mas que também não acha que demitir o treinador seja a solução. A diretoria do Inter diz que o Abel está garantido até dezembro. Não dá pra confiar muito, né? Pelo histórico no brasileiro. Pô, cara, dá vou pra no banheiro, saber. já voltei já. Beleza. Thiago. Mas não dá pra demitir também o Abel agora, né, cara? Ah, vocês ainda estão no Abel, cara? Meu Deus. Pô, vamos falar, vamos mudar. Figueirense. Pô, o que vocês estão falando do treinador, do Abel e tal, sai ou não sai? O Agel Fux entrou no Figueirense e arrumou o time, cara. É verdade. Que fase que o cara tá, velho. Ele tomou uma piaba na hora que ele entrou no primeiro jogo, né? Ele Não, mas do perdeu- Cruzeiro, tomou quem não de tá 5 a tomando 0 no piaba, né? Cruzeiro. O Cruzeiro, todo mundo tá apanhando agora. Ele tá invicto tirando a partida do Cruzeiro. Tirando a derrota, ele tá São invicto. 8 jogos já. São 5 vitórias e 3 empates no Brasileiro, desde a derrota pro Cruzeiro, que foi na 12ª rodada. Então, alguma coisa aconteceu no Figueirense, né? Deve ter acertado o time, porque não é à toa que o time fica 8 jogos sem perder numa competição, ganhando 5 deles, né? Estava no último Ele lugar. tava em último lugar, Ele tava pegou na o time lanterna. na agora tá em lanterna. 12º. 11º. É que ele tá empatado com o Flamengo e com o Atlético Paranaense, mas com 25 pontos. Mas ele ganha pelos critérios de desempate. Então, o Figueirense pode ser uma fase, mas o Figueirense também não consegue ganhar em casa. Empatou com o Fluminense, tudo bem, que são adversários melhores, empatou com o São Paulo também. Mas fora de casa o time vem surpreendendo, né? Ganhou do Vitória, ganhou do Internacional. O Internacional foi de virada, incrível, né? Saiu perdendo 2-0, tá fora do jogo O e Everaldo se é o recuperou. grande destaque dessa equipe, né? Tem 6 gols no Brasileiro, 3 após a chegada do Ageu. Então, o Figueirense tem melhorado, mas pode ser só uma fase. A sequência do campeonato que vai confirmar. Essa questão do Everaldo é até engraçado. O Everaldo, eu vi uma matéria no Globoesporte.com até. Ele tem 10 finalizações no campeonato, fez 6 gols. Então ele tem 60% de aproveitamento. Cada 6 bolas que ele chuta no gol, cada 10 bolas ele faz 6. É incrível. Ele tem 11 partidas até agora no Brasileirão, são 6 gols, 3 com o Argel. É verdade, ele não é titular absoluto, né? Porque tem o Marcão, que se machucou para ele entrar contra o Inter. Tem o Ricardo Bueno também, que são, na teoria, os camisas 9, né? Os centroavantes do time. E ele é muito jovem, tem 23 anos, vem do Grêmio emprestado e está começando a ganhar o espaço dele. É possível que ele comece como titular e vire agora a referência do ataque nas próximas partidas. Que ele pode jogar centralizado, ele pode jogar vindo pelas alas, ele é muito leve, ele é rápido, ele é aquele cara atacante moderno, então ele não tem problema de vir acompanhar a lateral, de jogar um pouco pelo lado, sabe jogar enfiado. Então ele pode ser utilizado nessas funções e tem tudo para ser um destaque, né? Ainda mais o Figueirense já lançou o Cícero, o Soares, conseguiu citar o Schwenk no campeonato, então é um time que sempre tem peças, sempre consegue mostrar peças interessantes durante os campeonatos brasileiros desde que está na primeira divisão. Dá pra ganhar do Bahia? É no Joia da Princesa. Dá pra ganhar, esse é um motivo. Não é o estádio do Bahia, pode aproveitar bem disso. Ganhou do Vitória,
semanas atrás no Barradão. Difícil ganhar no Barradão. É um confronto direto, são dois times desesperados, né? Então a tendência do jogo ser aberto, ou, claro, o Ageu pode segurar mais a equipe. O empate pro Figueirense hoje é um grande resultado, nas últimas rodadas não seria, porque eles estavam em último. É verdade. Eu confio na vitória do Figueirense sim, lá na Bahia. Então, o que eu não confio é no retrospecto do Criciúma. Cara, não vai. O Criciúma não... O Criciúma tá horrível mesmo. Ele não vence fora de casa, é o único clube que não venceu nenhum Pô, jogo mas fora o time não faz gol. O último gol deles foi no começo de agosto, cara, no dia 2. Do Rodrigo Souza contra o São Paulo. Foi um empate, inclusive. Foi um empate no Morumbi 1-1 esse jogo. São 9 gols. É um time que empata bastante também, né? E perde bastante, né? Empatou com o Corinthians na rodada no domingo. Mas o empate contra o Corinthians foi um bom resultado. O problema são todos os outros. Você pensando em pegar um adversário lá em cima, até que dá pra... Apesar do jogo ser em casa, até que dá pra pensar que é um ponto conquistado. Mas o Criciúma, que em 10 jogos fora empatou só 3 e perdeu os outros 7, e que marcou 9 gols em 20 jogos, é bem preocupante o retrospecto do time. Em 19º lugar. Ele trocou de técnico 3 vezes também, né? É bem preocupante mesmo a situação do Criciúma, que vai brigar pelo rebaixamento até o final do campeonato, ou se conseguir se segurar até o final do campeonato, né? Tem que mas tá só 2 pontos para sair da zona. Libertadores, como fez no ano passado no Caldeirão, para dificultar a vida dos adversários, mas vai ser complicado. É um time que tem muito veterano, muitos jogadores emprestados, então, que não dão certo lá. Vai ser difícil pro time do... Pra você ter uma ideia, o Criciúma não vence desde a 10ª rodada, quando ganhou 3-2 do Figueirense, jogando no Heriberto Rios. Foi antes da Copa isso, não? Foi antes da Copa. Foi antes da Copa. Pra você ver, 10 rodadas, nós estamos indo pra 21ª agora. Ele não ganha, um turno inteiro. Faz metade Meio dos jogos turno. que ele não ganha, né? Ele ganhou na 10ª e já faz mais 10 e não ganhou mais nenhum. Então a situação do Criciúma é bem complicada. Para esse próximo jogo, o Gilmar Dalpozo relacionou 6 atacantes, para ver se consegue mudar alguma coisa. Jogou contra o Corinthians já com 3 atacantes, jogando na frente, com o Zé Carlos, que foi muito bem na Série B, mas que não funciona. O problema não é atacante também, né? O problema é a criação. Que adianta você ter 6 atacantes, 3 atacantes, é bom chegar nos caras. na frente. O Paulo Baier tá jogando de falso 9. Na verdade, o Paulo Baier ele joga mais ofensivo, mais pra frente, porque ele não aguenta recompor o meio campo, né? Então o Criciúma joga com 2 atletas abertos justamente para poder acompanhar a saída dos laterais e dos volantes adversários. O Paulo Baier não consegue marcar o volante adversário. O Paulo Baier, inclusive, tem ficado alguns jogos no banco de reserva porque ele não aguenta jogar mais. Colocar todas as esperanças de uma equipe para permanecer na Série A nas costas de um veterano, já como é o Paulo Baier, já que completou 40 anos, completa 40 anos agora. Completou. 41, cara. Não, ele é 74. 47. Ele é 74 anos. Ele é 74. Ele completa 40. Pô, se olhar a latinha do cara... no final do mês de setembro, se eu não me engano. Eu tenho que ver lá, mas eu acho que é isso. Então é demais para um veterano de 40 anos ter que ser uma grande responsável para tirar um time. Uma coisa é o Zé Roberto tá jogando bem num time que joga bem. Outra coisa é o Paulo Baier ser a solução dos problemas do Criciúma. O Grêmio tem muita peça, né? O Criciúma é difícil. O Criciúma não tem muito... Tem jogadores como o Silvinho, que já jogou no São Paulo, que nunca foi destaque em lugar nenhum, assim mesmo. O Zé Carlos fez uma Série B boa pelo Criciúma, mas também não tem muito mais isso na carreira. E outros jogadores medianos. Realmente a situação do Criciúma é bem complicada. Dá pra ganhar no final de semana? No final de semana? Difícil. Sim. Difícil, bem complicado. É contra o Goiás, no Heriberto Rios, em casa. Mas tá difícil até pra ganhar em casa, né? E o Goiás consegue... É difícil ganhar do professor Drudes, que o Pô fechou, tá fazendo um bom trabalho. Tem que fazer gol, né? O negócio do Criciúma é fazer gol. O Goiás é um time também que não é de muitos gols, mas é um time que tem se segurado fora de casa. Até veio ao Sul, jogou com a Chapecoense, empatou 0-0. É um time estruturado, apesar de não ter um ataque muito forte. O Criciúma vai ter que furar o bloqueio. Não sei se vai conseguir, não. A situação do Criciúma é bem delicada esse ano. Tem que ficar de olho no Davi, um jogador que tem feito bastantes gols com a camisa do Goiás. Se o problema do Criciúma é fazer gols, a Chapecoense que você queria falar não faz gol. Também. Problema de fazer gol dos caras. Aliás, toma muito gol. Nos últimos 3 jogos tomou 7, cara. O time é outro que vai pegar foram engraçado, tomou 7 fora de casa, porque o jogo em casa não tomou nenhum do Goiás. Tomou 4 do Cruzeiro, 3 rodadas e agora 3 do Coritiba. Bem fora de casa. É um time que tá com técnico novo agora, né? Tá chegando o Jorginho, que era do Palmeiras, do Atlético Paranaense também, e teve o último trabalho dele bom foi na Portuguesa, que foi a Barcelusa, né? Famosa. Barcelusa de 2011. Então, o último bom trabalho dele foi a 3 anos atrás. Com uma campanha bem repreensível. Aqueles técnicos para tapar buraco. Pra dar um ânimo a mais pro jogador, pra ver se faz pelo menos umas... Agita os caras, né?
para crescer o time na classificação, mas eu acho bem complicado também a Chapecoense. Pelo menos até agora está fora da zona de rebaixamento. Né? Empatada com o Coritiba em número de pontos, mas nos critérios de desempate é o primeiro time acima da linha d'água, né? Com a boca para fora. Boca para fora ainda. Mas tá aqui, né? Agora já tá batendo no queixo aqui, que tá complicado. São 3 pontos só acima do Bahia, que é o Lanterna. Então a situação da Chapecoense é delicada. Ali embaixo tá todo mundo meio embolado. Tá embolado, né, tá bem embolado. Botafogo, Palmeiras ali. Vai ser bem reduzida. Não vai ter aqueles 45, 46 pontos, não. Tô achando que eles vão perder muito ponto entre eles e vão perder pontos para os times que estão lá em cima. A Chapecoense tem o Jorginho, né? O Jorginho, que não faz um bom trabalho já há 4 anos, falou que é bom esse desafio até por ser um desafio, né? Ele falou que ele aprecia, que ele aceitou o trabalho porque realmente é uma situação difícil. O Chapecoense, que é estreante na Série A esse ano, né? A única das equipes que nunca tinha jogado a Série A do Brasileiro. E agora o Jorginho precisa ver o que ele vai fazer, rearmar a equipe. Nem ele nem a diretoria falam em reforços, então vai ter que ser meio com o que tem. Eu espero que o Jorginho não faça igual fez no Atlético, chamou os jogadores de fedidos. Né? Nossa senhora, cara. Pode prejudicar bastante. Meio fedido tá o Bruno Rangel, né? Que na Série B também, outro caso igual do Zé Carlos. Na Série B o Bruno Rangel foi artilheiro, na Série A até agora na volta... Nada, acho que fez um gol só pela Chapecoense na Série A. E tem pedreira pela frente. A Chapecoense vai pegar o Sport. Tá, é na Arena Condá, mas o Sport tá jogando um fio da bola. O Sport tá é o brigando lá em 7º cima, colocado. cara. Muito bem. 3 pontos só do G4 o Sport. O Ibson, o Diego Souza. Tem o Patrick que fez 3 gols no último jogo. O Patrick tá começando a aparecer, a ser destaque, não é a primeira vez. O Palmeiras também fez gol, ele tá bem. Jogadores veteranos que não dão certo nas equipes de Santa Catarina. O Patrick não deu certo no Coritiba. E hoje está jogando muito bem no Sport, então você vê, é momento, né, de cada jogador. É verdade. E a Série B? Na Série B é diferente, Santa Catarina. Os caras estão bem. Isso é um Se retrato perder um pouco, 2 né? da Série A, dos 3 que cai 2, a gente vai ter, mas vamos continuar com 3. Santa Catarina na Série A, né, cara? Provavelmente, apesar que a Série B tá bem embolada, Tá né? bem bolado, mas ali o Juventude, o Joinville. Juventude não, estão em Santa Catarina. O Joinville e o Avaí estão brigando para quem vai ficar em primeiro lugar. Pelo menos nesse período do campeonato. O Joinville é o líder, o Avaí é o vice-líder. E são antagônicas, né, a campanha dos times. O Juventude é o caseiro. Joinville, cara! Joinville, não, viu? Você Tá com o Juventude na cabeça aí. O Joinville tem 9 vitórias em casa, 1 empate e apenas 1 derrota. E o Avaí tem 7 vitórias fora de casa. O Avaí ganhou 11 jogos no campeonato, 7 fora. São só 4 vitórias em Tá tão casa. bolado assim, principalmente no caso do Avaí, porque perde muito pontos em casa. São apenas 3 vitórias. E são 4 derrotas e 4 empates em casa. Tem mais derrotas em casa do que fora. E 2 goleadas impressionantes, né? É verdade, tá complicado isso aí, Difícil né? aí, cara. Tô ganhando a sua cerveja. Ele tomando as goleadas, 5-0 no Vasco e 4-1 no Bragantino. Nem o Corinthians conseguiu bater o Bragantino fora de casa. É verdade. Vai dar para manter o ritmo, as 12 equipes conseguirem ficar no topo da tabela? Vai passar pelo equilíbrio. Se o Joinville conseguir equilibrar a campanha fora de casa, como tá jogando em casa, e o Avaí na contramão conseguir fazer jogos na ressacada que vem fazendo fora de casa, aí dá para brigar. Só que a Série B, a chance dos 2 catarinenses é muito grande, até porque são líder e vice-líder. Joinville tem 39 e o Avaí tem 38. Mas a gente tem o Ceará com 38, o Vasco com 38, tem junto a Ponte Preta 37, o América Mineiro está na briga, apesar de um pouco abaixo. Tem 6 ou 7 times brigando pelas 4 vagas na Série A. Então, se tiver essa irregularidade, os catarinenses mantiverem essa irregularidade, fica difícil para brigar, mas acredito que sim. Acredito que os 2 subam juntos, porque todos os times estão mostrando isso. O próprio Vasco da Gama, que era para correr bem na frente dos outros pelo elenco que tem e tudo mais. Tem o João Santana, né? Então, pode ser complicado, vai ter que precisar de sequência, vai ter que jogar bem em casa. A Série B sempre provou isso, que tem que jogar bem em casa, ainda mais times de menor expressão, como que é o Joinville e o Avaí. Mas acho que dá sim, Thiago, dá pra chegar assim. O Joinville sempre vem batendo na trave nos últimos anos, tá na hora já do Jack tá na primeira divisão. Vai subir, né? Vamos torcer pra que ele suba. Vou pegar mais uma bela lá pra nós. Isso lá, Já vamos que a sede tá grande aqui.
situação da Chapecoense. Pô, peguei um Tá pouquinho feio. aqui que se não passar da conta, não vai lá, amanhã não. em casa vai dar aquela É pegada. verdade, tem jantar pra ir ainda, então é melhor não beber Opa. muito, senão depois a mulher me Chegar em chuta. casa tinha alguns jogos depois. Pô, mais, cara, tá Cara, difícil. Você cara- vai ver o que hoje? Paraná? Hoje tô pensando em vir em Paraná. E mais tarde o Curitiba contra o Santos. Que vamos falar daqui a Bom, pouco. o Paraná, como que tá a situação financeira dos caras, mano? Complicado. O Paraná não consegue. Esse ano conseguiu um patrocinador master, mas ano passado não tinha patrocinador, até a torcida patrocinou a equipe. Eu lembro que a Folha patrocinou, acho que 2 ou 3 jogos, patrocinou a camisa, foi patrocínio massa da Esse camisa ano tem do clube. um torcedor também que tem uma empresa que está investindo no Paraná. Mas mesmo assim não está conseguindo pagar o salário, tivemos problemas de greve, essas coisas. Dia 22 agora de agosto eles conseguiram acertar alguns trâmites do salário. O problema é que o Paraná alega que a justiça segurou esse dinheiro, por isso que eles tiveram tantas dificuldades, por pendências de ser trabalhistas de outros funcionários, antigos funcionários. Mas o Paraná tem que focar dentro de campo. Ele só vai conseguir render grana pro clube tendo bons resultados. Você vê que o Paraná tem 2 problemas, né? Além do financeiro, tem agora o problema técnico, né? Porque ele tinha um técnico que... Tinha arrumado a casa, o né, Claudinei cara? Oliveira, que apesar de ter arrumado a casa, ele só tinha 42% de aproveitamento dos pontos que ele tinha começo disputado, dele foi- né? É que assim, ele pegou um time muito mal e conseguiu até, ficou 6 pontos à frente da zona de rebaixamento. Ele tá 6 pontos à frente da zona de rebaixamento. O Paraná tem 26, o Bragantino tem 20. Só que o Bragantino tem um jogo a menos, então pode ficar só a 3. O Paraná, quando acertou, apesar do técnico ter os problemas dele, ele é um cara que fazia esse meio campo com a diretoria, ele amenizava um pouco a situação dos atrasos de salário e foi pro rival, foi pro Atlético Paranaense. E além disso, perdeu o Gustavo, que era um dos pilares da equipe, o zagueiro Também pro Atlético Paranaense. mas também por problema de salário. Até tinha um combinado do Atlético e do Paraná que o Claudinei não ia tirar ninguém, mas foi uma situação diferente. O Gustavo saiu porque combinou com a diretoria do Paraná que ia deixar o clube e aí assim assinou com o Atlético. Mas o trabalho novo do Ricardinho agora, né, a segunda passagem dele pelo O clube. Ricardinho foi campeão, né, pela segunda divisão do Paraná. Foi campeão da Série Prata com o Paraná e ele, além disso, é um cara que é identificado com o Paraná. Então, 2 opções que tinha no mercado, achei até que foi a melhor. Apesar de ter alguns torcedores reclamando que ele não é um bom técnico, que não se mostrou como um bom técnico, ouvi na Mas ele é na rua, apaixonado mas pelo time, né, Ele é um cara que ele veio pra Ele esse se criou no desafio. Paraná. Espero que a diretoria do Paraná não queime um ídolo do clube, né? Se ele não conseguir fazer um bom trabalho. O Se ele Inter separar- é campeão em fazer isso, né? ele Espero que o tem Paraná não saber crie a separar escola. as coisas. Eu acho que o Ricardinho vai melhorar muito a equipe do Paraná. É claro que ele precisa conhecer os jogadores, então isso vai demorar um tempo. Não vai ser agora. O Paraná vai conseguir uma sequência de vitória. Então, a gente Isso tá vai na atrapalhar também na fuga pelo rebaixamento. Exatamente, a gente tá na 21ª rodada. Vai começar agora. Se pegar um cara novo que vai demorar um certo tempo pra acertar o time, não é muito arriscado, cara? Ah, mas aí não foi culpa da diretoria, né? Foi culpa do... O Claudinei saiu, a diretoria não esperava. O Claudinei saiu porque é mercado. Ele tem uma proposta melhor na Série A, de um time que vai pagar em dia, que é o rival do Paraná. Ok, é claro que isso é complicado, até por ele ser um cara que estava tendo uma imagem muito boa com a torcida do Paraná. Só que é mercado, futebol é mercado, não existe como, não tem uma possibilidade dele... Seria muito difícil ele não aceitar uma proposta de trabalho nesse porte no Atlético Paranaense. Eu acho que ele fez certo até em aceitar, mas é claro, o Paraná fica órfão, né? Não tem como. E fica até com mais raiva porque perdeu um bom profissional para um rival direto, né? Mas o que pode amenizar essa Rival situação histórico, na é verdade. que o Atlético não tá bem das pernas, né? O Claudinei não Atlético- conseguiu o encaixar o Atlético time ainda. Também precisa de tempo, ele precisa de tempo para conhecer os jogadores. O Atlético é um time inconstante, ele ganha e perde, empata. É um time muito novo, Ultimamente né? não tem ganhado também em casa, empatou com o Bahia, empatou com o Palmeiras. Mas é um time muito novo. A média é de 22,3 anos os jogadores, o time base, né? Contratou agora o Gustavo, teve um problema com o zagueiro da Ponte Preta, Era o Diego Sacomã, É, que ele é Sacomã, zagueiro ele- canhoto, era para jogar junto pelo lado esquerdo da zaga e ele problema do Atlético- não passou pelos exames O médicos, Atlético né? ele toma muitos gols, esse é o problema do time do Atlético. Então, eu acho que o Atlético precisa melhorar nisso. Por isso foi o mercado buscar zagueiros. Mas tem que apostar na garotada. O Douglas Coutinho tá muito bem, tem 7 gols. Eu gosto muito do Marcos Guilherme, eu acho que ele tem futuro nesse time do Atlético. O Natan também. Dá Acho que o pra mudar Natan ele. mais que o Marcos Guilherme, hein? O Natan, É. quem conhece as categorias de base, passou um tempo acompanhando eles,
sabe que o Natan foi reserva do Marcos Guilherme muito tempo, viveu na sombra. primeira E vez que agora ele despontou. O Natan despontou quando ele jogou o Mundial Sub-17 pela seleção com a camisa Com a 10. camisa né? 10. Muita bola. E ele foi Nossa, muito demais. bem. O Léo Pereira Quase também é um baita O futebol jogador. inglês quase levou ele naquela época, porque ele estava com o contrato terminando com o Atlético, faltava alguns meses só. Ainda tá nessa peneira ou acertou? Na verdade, o Natan, ele tá jogando porque ele tem um contrato maior com o Atlético, mas ainda tem a possibilidade dele sair. O Natan, ele recém fez 18 agora, o Marcos Guilherme também tem 18. Tem 19. Tem 19, o Marcos um ano fez mais 19, velho. um ano acima. Muito jovem. É muito jovem, mas é um time muito promissor, Promissor também. demais. O Léo Pereira também. O Léo Pereira Baita zagueiro do tem zagueiro, 17, cara. 18 anos também, Então, novo. Você junta toda essa história com Pô, os destaques do time não tem carteira de motorista, cara. Então, cara, você junta esses nomes, pega o Claudinei, que trabalhou com isso no Santos, ficou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado, se eu não me engano. Fez um ótimo trabalho pelo Santos também. Quase com a deu Libertadores com a garotada com do o- Santos. Com o Gabriel. Então eu acho que o time do Atlético tem muito a evoluir ainda. Claro, a torcida precisa ter paciência, coisa que a torcida do Atlético ultimamente. Mais do que a torcida tem que ter, acho que a diretoria tem que ter paciência. O Dorival foi campeão paulista com o Ituano, com alguns jogadores que já tinham rodado vários apresentou um clubes, bom futebol, jogando um bom futebol, futebol. Não na retanga, não foi no chutão, né? Não foi aquele time violento, foi um time que tocava a dominava bola, o jogo. tinha um meio campo sólido e ganhou do Santos assim a final do Paulista. E ficou 8 jogos só à frente do Atlético Paranaense. Jogos na arena sem torcida. Ele não chegou a jogar com o Atlético na arena com torcida do Dorival. Quando ele foi demitido, o Atlético jogou pela Copa do Brasil com a América de Natal, ganhou 2-0, já não era ele. E agora com o Claudinei empatou com o Palmeiras. Foram os 2 jogos que fez com torcida mesmo na Arena da Baixada. O Dorival nem teve o sabor de jogar com torcida na Arena. Então fazer jogos em casa sem torcida, o que atrapalha demais o rendimento com o time mandante. Claro, o time mostrava inconstância, mas é óbvio, até o Alessandro falou, 22,3 anos de idade média de um time. O Kleberson e o Léo Pereira fazendo uma zaga, o Kleberson tem 22, 23 anos. O Hernani também que tá subindo, tem 20 anos. O Hernani tá subindo, os laterais são novos. O Otávio tem jogado de volante O Wellington novo. tá virando garçom, né, Tem cara? 5 assistências no campeonato. Então o Atlético ele tem, talvez seja para longo prazo. É que o torcedor gosta de resultado agora, né? A Então, garotada mas é ó, promissora, mas precisa ter paciência, tanto a torcida quanto a diretoria. a torcida tem que apoiar e dar a mão pro time dela. A volta na arena, o primeiro jogo foi sensacional. A torcida foi apoiando até o fim. Não conseguiu a classificação contra o América de Natal, mas acabou o jogo, continuou cantando, continuou verdade. aplaudindo. Em Isso vai ser compensação, muito contra o importante para esse Palmeiras, time. Lá no verdadeiro caldeirão. Não, tem que Em continuar a ser daquele compensação, jeito. só que daí pega o Palmeiras, empata com um jogador a mais durante a maior parte do segundo tempo, o time é vaiado na saída de campo. Então, Essa é a torcida do Atlético. assim como a o time torcida é que tem que estar inconstante, lá a é torcida também tem sido. Exato, a torcida do Atlético ela é conhecida por ser uma das torcidas mais chatas. E a Arena Porque da ela é Baixada, muito quando exigente. tá lotado, o Caldeirão é Não, complicado agora jogar lá. hein? tá sensacional. Não tem Quando ela era meio aberta, Tinha aquele espaço que era da escola É, na época, não tinha que bancar. Né? já era ensurdecedor. verdade. Agora que ela tá fechada e quando vai terminar a cobertura até o final do Só ano, que tem um ponto interessante nessa história, né? Antes o estádio não era tão caro o ingresso. Hoje é. Será que o torcedor... mas aí vai torcedor do Atlético- compensar mais o cara, em vez de comprar o Mas ingresso isso, só pra ser isso é sócio. feito aqui, até principalmente aqui em Curitiba, por causa da questão do sócio, né? Eles tentam colocar, o Curitiba faz isso também. Coloca o ingresso avulso muito caro e o plano de sócio sempre mais barato do que o ingresso avulso, para fidelizar o torcedor, para fazer. Na Arena da Baixada o ingresso é R$150 a inteira, no Couto é 95. Então você vê, na Arena é mais caro até para o estádio de Copa e tudo mais, só que é para fidelizar o torcedor e fazer o sócio, né? Ele tenta puxar a torcida, eu acho a forma errada de fazer, mas é uma maneira que eles tentaram achar e utilizam. Não sei se isso vai ser suficiente para fazer o plano de sócio crescer e encher o estádio, mas é a forma que é feita, não adianta questionar que não vai mudar, pelo menos a curto prazo. A torcida vai ter um papel fundamental nesse final de semana contra o Vitória. O Atlético joga em casa, tem que encher a arena É obrigação. para tentar ganhar. Obrigação de ganhar, Alessandro? É obrigação, tem que ganhar. Já faz alguns jogos que não vem vencendo. O Vitória está lá embaixo. Tem que vencer o jogo. Isso principalmente para o Claudinei, para ter um certo alívio, né? Porque pressão é normal. Tem que vencer e ele não jogar tem bem, né? respaldo, eu acho que hoje é mais o resultado. Só vencer do que- já dá? Mais o resultado que o desempenho. É importante até vencer, porque se o Vitória, que está na zona de rebaixamento, ganha do Atlético, o Vitória fica só 4 pontos atrás do Furacão. Então E a sequência do Atlético é difícil. sequência é difícil, Próximos 6 jogos. pega muitos times lá de cima na Depois tabela, agora né? Pega o Cruzeiro, pega o Inter, pega o São Paulo, tem o Clássico Curitiba, tem o Chapecoense fora. Pega o Corinthians no fim do mês Pega o também, ainda em Corinthians também. setembro. São jogos duros. Então tá? a missão do Mas são Atlético... enganjados. Ou o time briga pra cair, ou o time briga pra
É verdade. Se o Atlético tem jogo duro, quem tem uma campanha dura pela frente é o Coritiba. Ele conseguiu igualar a pior marca na história dos pontos Na corridos verdade, dele, ele, né? ele piorou a pior marca dele dos pontos corridos. Mas tem uma explicação. Resultados Tem, em o time casa. não ganha. Não, mas resultados em casa, principalmente. O Coritiba Sim. sempre foi forte dentro do Couto Pereira, um adversário difícil de ser derrotado em casa. Mas só ganhou 3 partidas no campeonato em casa. É muito pouco, ele fez 9 gols apenas. O Coritiba, nos piores desempenhos dele, tinha feito 33% de aproveitamento no primeiro turno. Ele fez 27% ou 28% agora nesse primeiro turno de 2014. Foram 2 vezes que ele tinha tido só esse aproveitamento de 33%. Num ano ele caiu. Então, no outro ele não conseguiu salvar, mas é para ver como a tarefa do Coritiba tá difícil. Não tão difícil porque os rivais, pelo menos os 7 últimos da tabela, estão muito embolados, né? No bloco de Santa Catarina. É verdade. E exatamente por isso, porque o Coritiba não tá tão mal porque os rivais também estão apresentando um futebol muito ruim e também não estão conseguindo ter os resultados. Mas o Coxa ter feito 4 gols em um turno em casa, você já vê como é que... Foram 6 gols, né? Em casa? Foram 6 gols em casa num turno, foi uma coisa assim. 6 gols, porque no último jogo venceu a Chapecoense por 3-0, foi 1/3 dos gols do Coxa em casa. Mas a tendência é melhorar, né? O Marquinhos Santos é a segunda vez. Já, Thiago. Nos últimos 3 jogos foram 2 empates e a vitória da Chapecoense, empate contra o Galo, difícil mesmo em casa. E o empate contra o Bahia, tudo bem que foi um jogo horrível, né? Teve aquele escândalo do pênalti lá, tudo bem, mas isso é outra história. Foi um empate importante pro Coritiba, pelo menos para dar uma sequência de pontos. Tem que pontuar. Seja um ponto fora de casa, em casa tem que tentar fazer os 3 pontos, principalmente com os adversários diretos. Tem um problema também dos salários atrasados no Coxa, né? O Zelov deu uma... Zelov é de sacanagem, né, cara? O Zelov deu uma declaração no Twitter que o salário tá Na atrasado. verdade, ele deu uma declaração no Instagram. Ele postou uma foto do grupo após a vitória contra a Chapecoense, falando que o salário estava atrasado 3 meses. 3 meses já, isso mesmo. Isso é complicado, até atrapalhou, acho que atrapalhou na vinda de alguns jogadores, como o Giancarlo. né? O caso do Giancarlo acho que é o mais o pontual, né? Porque o Giancarlo foi combinado um empréstimo entre Paraná e Curitiba gratuito. O Paraná não cobrou nenhum real para o Giancarlo ir ao Coxa. Mas o Curitiba paga o salário dele, que é o mesmo no Paraná, então não teve aumento. Só mudou de endereço, como estava na mesma cidade, né? De trabalho. Nem de endereço, né? De casa ele não ia mudar. Não, Ele de só ia endereço mudar de trabalho. lugar. Só mudou de onde ele sai de casa para ir, né? Para qual CT ele vai. E o Giancarlo, ele chegou a treinar com o Curitiba e até tinha sido relacionado pelo Marquinhos, né? Ia pra viagem pro jogo contra o Santos. Mas aí deu um embróglio lá, principalmente na questão dos médicos, disse que tinha um problema no coração, mas nada que podia atrapalhar ele no jogo. Então se fosse o Zelov, não ia ter problema, né, Não, cara? mas eu não quero esforçar, né? E o Curitiba precisa de um centroavante. Mesmo sendo um centroavante não tão bom tecnicamente, que faz tempo também que não marca gols, pelo menos para disputar a bola com os zagueiros, para abrir espaço para quem vem de trás. Uma opção diferente no elenco, né? É sempre importante você ter um jogador com características diferentes para o treinador poder mudar o jogo. Não que seja um camisa 9 ideal, né? Assim. Chegou o Joel também, que não é assim, um jogador. O Joel, apesar de ele ser apesar de ele ter uma presença de área boa, ele é um centroavante baixo. E é um jogador muito veloz, então não é o cara que vai brigar com o zagueiro no corpo, né? Porque isso não é um atacante que aguenta jogar os 90 e não é mais aquele atacante. O Zé Lova é de lado de campo. O Júlio César é de lado de campo também, até jogou ano passado como centroavante e não deu certo. Então o Coritiba precisa de um centroavante, vai ter que ir pro mercado. E o Giancarlo parece que não fica mesmo, apesar do empresário dele dar uma entrevista para 98 ontem já no final da tarde, programa de final de dia da 98 FM. E ele falou muito mal da diretoria do Coritiba, ele cobrou explicações porque para ele não foi explicado. Na verdade, ele não falou tão mal da diretoria, ele falou mais mal do Anderson Barros. Isso, do Anderson Barros, exatamente. E ele Quem é o Anderson Barros? Que é o diretor de futebol. Isso, o diretor, o responsável, é o cara que manda no futebol. tudo, né? No futebol é ele que fala. Apesar do presidente a gente saber que sempre... Ainda mais o Wilson, né? Ainda mais o Wilson, mas é o cara que cuida do futebol do Curitiba. E ele cobrou explicações do Anderson Barros. Até que eu digo diretoria para não dar o nome assim, Barros, né? Ele citou nomes ali, né? Mas com o Giancarlo, sem o Giancarlo, dá pra ganhar do Santos na Vila? O histórico mostra que sim, né? Principalmente nos últimos jogos. Empatou lá ano passado. Ano passado foi 2-2 com um show do Alex. Ainda ano passado ou 2 anos atrás? Agora eu tô confuso se foi 2 anos atrás. Mas o Alex joga final de semana ou não? Joga. Não vai? Ele Não tá joga. com problema nas costas ainda. Do jogo do Flamengo? Mas o Curitiba venceu em 2008, 3-2, 3 gols do Keyson. Vai que o Keyson, né? Ressurge. Foi aí que o Santos teve interesse dele e contratou o Keyson no ano depois, né? Não, ele foi pro Palmeiras.
Ah, é verdade. Ele foi Primeiro pro pro Palmeiras, Palmeiras, aí depois ele ele foi foi pro incrível Santos. Barcelona. Ele foi pro Santos, é Ele verdade. fez 3 lá na Vila, 4 no Couto Pereira, no mesmo campeonato, e fez mais 2 quando vestia a camiseta do Palmeiras pelo Paulistão. Mas ele foi pro Santos depois, né? Eu lembro que ele foi o 9 naquela época. Ele tava no elenco, naquele time? Olha lá, você vê Reserva só. do Zé Love. A dupla, né? Nossa senhora, o Keyson reserva do O Zé Keyson foi Lopes. campeão da Libertadores, tá vendo? Você vê, né, cara? Galera, eu tenho que ir embora. Um brinde, segunda-feira, tamo aí de volta. Tá fechando, né? Vamos combinar, né? Até mais. Valeu.